Bom, um tipo de quadro meio que inicial daquele padrão é aquele quadro de desmembramento, né, de uma parte com a outra, sendo tudo então um diálogo entre um ponto movimentado e um ponto inerte, né, para que depois a geometria se desenrole em vários outros pontos que estarão aí incumbidos de realizar ali um tipo de padrão que vai cair para várias bordas, né? Formando então vários diálogos ali como se fosse uma espécie de teia. E realmente é isso que se dá. Até mesmo o próprio mapeamento do átomo pode ser visto algo desse tipo. Nos sólidos platônicos, por exemplo, etc. Então, quando tudo começa ali dessa linha horizontal, intercalada com uma linha vertical, você tem logo essa noção da dualidade, né, que se forma a partir de quando existem os relativos, né, que é o observador e o que ou quem ele observa, né? Então é um em relação ao outro. Tudo já é relativo quando concebemos e constatamos a existência. De qualquer forma, não tem como fugir dessa matrix da separação, né, da dualidade, né? O que também é uma ilusão, né? Porque na verdade o que almejamos é uma volta ao uno, uma volta ao divino, uma religião, uma religare, um transcender, um ligar-se de novo ao que um dia foi, mas que também já é, paradoxalmente falando. Então, isso já está no padrão, só que claro que os formatadores de uma ideologia e também de um pensamento coletivo que fica ali como se fosse uma coisa condensada ali na rede neural do planeta ali, que vira um inconsciente coletivo, a alma grupo ali, as formas de pensamento do agrupamento humano em geral, eles estão pautados também nessa separação. Ela aparece, por exemplo, em partidos políticos, esquerda contra direita, e tem outros tipos de polarizações na sociedade, mulheres contra homens, homossexuais contra heterossexuais, e etc. Muitos tipos de polarização assim, que vem a fixar mesmo essa dualidade inicial do macho fêmea, preto e branco, claro e escuro, dia e noite, e etc. Só que isso foi levado na humanidade para alcunhas políticas, vindo a desencadear grupos revoltosos que se prendem a um ideário ou outro dessa dualidade e ficam conflitando entre si. Por que isso acontece? Porque eles se perdem só nessa parte do diagrama. Eles se perdem só nesse dia, eles se perdem só nesse ponto da criação na qual essa dualidade manifesta. Eles não se prendem, por exemplo, a voltar a uma unidade, a fazer jus à própria humanidade, uma unidade, né? Tornar comum, voltar a Deus. Ao invés disso, eles ficam só nesse ponto que enfatiza a dualidade. Então, sim, a dualidade tem tudo, só que no cenário sociopolítico e econômico ela vem a estar figurando ali como protagonista, quando na verdade só deveria estar ali como apenas uma parte, como qualquer outra. Dessa geometria como um todo. Então esses grupos de esquerda contra direita, eles ficam conflitando o tempo todo, e eles não veem que a razão ecumênica de um entendimento ela só pode existir através de uma compreensão mútua entre ambos os lados, porque isso é real política, a poliética, né? A ética da polis. E não, eles ficam conflitando nessa mentalidade da competitividade, né, da guerra ali, que é tão famigerada, né, pelo establishment, para deixar umas pessoas contra outras e de certa forma dominar por cima ali. E essas pessoas realmente acreditam que há uma coisa séria nisso aí, enquanto tudo na verdade não passa de um teatro ali, propriamente articulado ali pelo sionismo e sua estratégia das tesouras, né, que é maquiavelicamente orquestrada para deixar esses indivíduos aí em seus discursos de ódios uns contra os outros, enquanto na verdade ambos os lados atendem apenas a uma agenda ali no fim das contas, né?
Então, vamos voltar para a questão dessa dualidade per si, agora levando em consideração meramente o caráter do padrão que ela tem. Sim, existe, o mundo realmente é dualista ali. O indivíduo deve ali travar o bom combate contra os seus pensamentos negativos e sentimentos negativos. Essa é a luta contra o dragão eterno. Isso está nas teogonias, como São Jorge lutando contra o dragão, São Miguel Arcanjo empurrando o dragão e etc. Só que acima de tudo, nós devemos perceber que isso é uma alusão meramente metafísica, e que não podemos ficar nos prendendo a essa dualidade por toda a vida. Essa dualidade existe apenas para nos dar uns toques, mas não para nos afundar, né, em seu lamaçal ali. Então, essas pessoas nunca buscam entendimento entre características de uma parte e características de outras. Elas acham que as duas correspondem à verdade absoluta delas. Para uma pessoa da esquerda, para aquilo aquela é verdade absoluta para ela. E para uma pessoa da direita, aquilo também é verdade absoluta para ela. Ela não vê que por cima dessa dualidade bilateral, por cima dessa mente binária, você tem várias bordas. Quantos degradês você não tem entre vermelho e azul? Quantos degradês que você não tem entre esquerda e direita? Quantas possibilidades de conversa e diálogo você não tem entre ambos esses pontos? Então o ser humano ele fica muito binário, ele fica com aquela fizeira de cavalo, ele fica ali impossibilitado de ver ali toda uma visão periférica que se apresenta no entorno. Por quê? Porque ele está bitolado por essas ideologias políticas que se fazem de sérias, né? Na televisão aparece lá aqueles engravatados, tudo sério, né? Tudo... Não tem sabedoria nenhuma, tipo, parece tudo muito sério, naqueles engravatados lá, discutindo aquelas terminologias políticas. De fato não é nada sério, é apenas um teatro para deixar os indivíduos conflitando entre eles e realmente achando que isso se trata de algo ali que é superior, etc. Quando na verdade não é. É um teatro como qualquer outro, como uma novela qualquer, como um Big Brother qualquer. Então, quando nós quebramos essa ilusão de esquerda contra a direita, nós não vemos muito entre lá e cá. Nós vemos o que sempre está e sempre esteve, que são aqueles degradês entre esses dois ângulos. Nós vemos a política como realmente ela é mais profundamente do que isso. Ela é tão profunda a ponto de o ser humano ser um governador de suas próprias emoções e também de seus próprios sentimentos. Quando cada ser humano se autogovernar, o mundo não terá políticos corruptos e políticos que não conseguem exercer suas tarefas de uma maneira honesta. Esses indivíduos só agem assim porque eles não souberam autogovernar os sentimentos e pensamentos deles. Por isso que eles cederam ao apego, cederam à ganância e por isso são corruptos. Por isso que eu falo, o MEC, o problema da humanidade é que o sistema educacional não tem uma disciplina que ensine o indivíduo a como lidar com suas energias, pensamentos e sentimentos. Então o indivíduo cresce sem saber lidar com isso. E quando ele vai conviver, então ele entra em contato com vários tipos de vicissitudes que vêm, por conseguinte, aprisioná-lo ali. Em suas teias, né? Então criam-se corruptos, criam-se desonestos de todos os tipos. Por quê? Porque o MEC, o sistema não ensina ele a lidar com as energias dele. Isso já é proposital, para o ser humano ficar tonto, porque ele gera problemas. Gerando problema, ele tem que comprar remédio, ele tem que comprar coisas. Isso mantém a roda girando. Então, ao quebrarmos essa ilusão, percebemos que somos o governador de nossos próprios pensamentos e de nossos próprios sentimentos. E quando pensamos e sentimos nos governando isso de fato, já acontecendo aqui no agora, no presente, ao mesmo tempo também recebemos, redundantemente falando, esse presente de Deus que está no presente. Ou seja, a dádiva divina é nos autogovernar, quebrando a ilusão da política externa e sendo políticos de nós mesmos, governando nossos sentimentos e pensamentos. Isso que é a política real, isso eles não falam. Isso a televisão não fala, isso a mídia não fala, claro que não. Eles querem o povo tonto ali, achando que a salvação está em políticos de esquerda, de direita, quando na verdade eles têm tudo dentro deles, só que eles não são ensinados a como desatrelarem esses pontos e a como, portanto, aí revigorarem todo o seu potencial criativo e utilizarem aí em favor
de sua própria paz interna. Por enquanto é só, cara.